Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém? Eu gostaria de convidar você para que se colocasse em pé. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos do Facebook. Você que está acompanhando essa live, amém? Nós estamos aqui reunidos para louvar e adorar o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando através da live no Facebook. Clique nesse botãozinho aí, ó, compartilhe, marque essa pessoa que você tanto ama, o seu amigo, o seu irmão, alguém da sua família. Marque, querido, não deixa de compartilhar. Seja um missionário nesse momento, amém? Nós que estamos aqui reunidos no nome do Senhor, feche os seus olhos. Abra o seu coração para tudo o quanto Deus vai fazer aqui nessa noite. Receba o maná, o pão da vida, Jesus. Senhor Deus e maravilhoso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti. Senhor, para Te exaltar e glorificar o Teu nome, o Teu santo e bendito nome. Pois a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Nessa noite, papai, o que nós queremos não é carro, não é casa, não é, Senhor, bens materiais. O que nós queremos, Pai, é o que a Tua palavra diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. É o que nós queremos nessa noite. Nós queremos a Tua presença manifesta, Senhor, em nossos corações. Dando, Senhor, a cada um de nós liberdade. Dando, Senhor, a cada um de nós convicção. Dando a cada um de nós transformação. Pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada irmão que está acompanhando, Senhor, esse culto através do Facebook. Nós cremos, ó Pai, que nesse momento o Senhor tem poder para tocar e curar, poder para transformar. Então, Pai, nós pedimos e agradecemos. Ser conosco, ó Pai, nesse culto. Nos abençoe, Senhor, com a Tua presença. Em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Levante suas mãos, meu querido, bem alto, e diga assim: toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplaudam a Ele, glorifiquem-o, amém? Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das trevas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou,
das trevas nos fez ressurgir, que não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Feche os seus olhos. Você que está na sua casa, aonde quer que você esteja, meu querido, feche os seus olhos e abra o seu coração para o Pai. Deus querido, Ele é capaz de perdoar todas as coisas. A palavra do Senhor nos ensina que mesmo nós, sendo tão pecadores, Ele enviou o seu Filho por amor a mim, por amor a você. Então, meu querido, o que eu tenho para te dizer é que o pecado não te define. O que te define é o amor de Deus por você. Mesmo eu sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo eu sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, é porque Ele nos sustenta, querido, com o seu amor. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele estende a sua mão para nos levantar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu Filho para morrer em meu lugar. Declare: Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Creia, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Se entregue a Ele, querido.
Abra o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como você está aí na sua casa. Mas o Deus que eu creio, o Deus a qual eu confio, Ele te conhece. Ele sabe tudo o que se passa no seu coração. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe das suas lutas. Ele pode te ajudar. Somente Ele pode te ajudar. Somente Ele pode te perdoar, te fortalecer. Cante comigo. Se você crê nesse amor, cante. Deus o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, Ele te ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, obrigado, Senhor. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo eu sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Sinto o abraço do Pai. Mesmo eu sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? O que seria de nós, meu querido? Deus me amou tanto que entregou teu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Diga Deus, Deus me ama, o seu amor é tão grande que nós não conseguimos entender. Deus ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você pode levantar as suas mãos o mais alto, querido, como se você nessa noite quisesse tocar aos céus. Mas talvez você vai dizer: Tiago, mas eu não sou digno. Eu também não sou, querido. O meu Deus me alcançou. Ele vai te alcançar. Creia. E diga: obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Deus, por me amar. Diga, querido: obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Deus,
Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos escolher estar nesse lugar para aprender mais de Ti. Mais uma vez e mais forte. Obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite. Tudo o que estamos fazendo aqui, Senhor, é porque nós almejamos por Ti, nós almejamos pela Sua presença, nós temos fome e temos sede de Ti, Senhor. Venha e sacia a nossa fome e a nossa sede. Traz paz, Pai, traz paz aos corações inquietos, traz alegria aos corações tristes, ó Deus. Seja conosco mais uma vez. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Aplauda ao Senhor e glorifica o nome dele, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão aqui? Estão felizes em estar aqui nessa noite? Digam amém. Perguntar de novo. Quantos estão felizes em estar aqui nessa noite? Digam amém. Glória a Deus. Pode se sentar ao seu lugar. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Dar um recadinho breve para vocês. No dia 17, no caso no sábado que vem, nós faríamos um seminário presencial aqui na igreja sobre vida no secreto, mas por conta das alterações que nós tivemos no que diz respeito às precauções quanto à pandemia, e também porque nós tivemos irmãos de outras cidades que nos procuraram com interesse. O seminário que aconteceria no sábado, ele vai acontecer do dia 21 ao dia 31, de forma online, amém? Ele vai acontecer de forma online. Já que vai ser de forma online, a gente conseguiu fazer ele num formato super bacana. Vão ser mais aulas, vai ter aula prática, você vai ter um esboço, um planner para te guiar durante toda a tarefa. E só para quem, de repente, não tinha ouvido, o seminário Vida no Secreto, no caso, vão ser 10 dias onde a gente vai aprender a como ter uma vida com Deus em casa, como orar, como ler a Bíblia, e tudo preparado de uma maneira muito prática. Então, você que tem interesse de participar, vai ser totalmente online, totalmente gratuito, amém? A gente vai dar todo o suporte, todo o cuidado, e eu tenho certeza que vai ser algo muito especial, amém? E você que tem interesse de participar, é só me procurar no final ali, eu vou te colocar no grupo, e a partir dessa semana a gente vai passando todas as instruções, como é que vai funcionar, os aplicativos que a gente vai usar. Mas de verdade, irmãos, não deixe de participar. Se tem uma coisa que mudou a minha vida, é o fato de eu entender que eu posso experimentar a Deus diariamente. E eu não só posso experimentar a Deus diariamente, mas como Ele me criou para isso. Amém? Se nós formos analisar rapidinho a vida de Adão, ele não ia no culto, ele não ia a uma igreja, porque ele se relacionava com Deus e cultuava a Deus diariamente. E nós podemos viver a Deus, experimentar a Deus, e somos criados para isso, para experimentar a Deus diariamente. Então você que se interessou, eu vou estar ali no fundo, no final do culto, é só me procurar, eu vou tirar todas as suas dúvidas e dar todas as orientações necessárias. Amém? Agora, nesse momento, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, tome ela na sua mão nesse momento. Nós vamos orar e consagrá-la a Deus. Kaique, o que é o dízimo e a oferta? Eu tenho um irmão, o meu irmão está ali, coisa mais do mundo, amém? E quando a gente ama, a gente dá, amém? Amém? Quando a gente ama, a gente dá. E é indizível, irmão. Quando você passa no lugar e você vê uma roupa que a pessoa que você ama gosta, eu falei, cara, eu gostaria
de comprar isso para essa pessoa. Quando chega uma data especial, não, eu quero um presente especial porque eu amo essa pessoa. E sabe o que é lindo disso? Que a Bíblia diz que foi assim também com Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus presenteou seu único filho a mim e a você. E da mesma forma, de um mesmo sentimento e de um mesmo coração para com Deus, nós damos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós semeamos como uma oferta de amor, não por obrigação, como se algo nos fosse imposto, mas por amor e por reconhecimento de que Ele tem cuidado de nós, de que Ele tem provido na nossa casa, de que Ele tem nos provido saúde, de que Ele tem nos provido trabalho e de que Ele tem nos provido sustento. Que esse entendimento Ele possa repousar sobre os nossos corações. Amém? Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Oi, Pai, nós te amamos, e nesse momento nós adoramos a Ti, ó Pai, porque não são os homens que nos sustentam, não são os homens que nos guardam, não é um governo, nem é uma situação, mas nós somos Seus filhos, e Você nos guarda debaixo de Suas asas, e é por isso que nós descansamos, e mesmo em toda essa confusão, ó Deus, vamos experimentar o Seu cuidado e a Sua provisão para conosco. E é como gesto de reconhecimento a Deus, e porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para ser como Tu, que nesse momento nós semeamos e adoramos a Ti com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, por amor a Ti, ó Deus, e sabendo que muito maior, ó Deus, é o Senhor que nos abençoa do que nós mesmos, ó Deus, que semeamos em Ti. Nós confiamos e nós o amamos, Pai. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, você que está na sua casa, toda a conta está aqui do ladinho. Pode fazer a sua transferência, só não esquece de mandar o comprovante depois para o pastor, para a gente fazer toda a parte burocrática. Amém? Você que vai dizimar, vai ofertar, se coloque em pé, pode trazer aqui à frente no gasofilácio. Amém? Aleluia. Enquanto os irmãos vão trazendo, gostaria que você recebesse o pastor Carlos aplaudindo a Deus e glorificando a Deus pela vida dele, amém? Graças a Deus, irmãos, boa noite, paz seja convosco. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão. Não esqueça de compartilhar para que possamos alcançar pessoas. Irmãos, nós não temos a dimensão do que Deus está fazendo. Todo dia, 5h40 da manhã eu acordo, eu vou lá e coloco o devocional no grupo. E alguns irmãos da nossa igreja têm pego o devocional e têm compartilhado no grupo da fábrica, no grupo da família. E às vezes o familiar mora do outro lado do estado, às vezes da nação. E nós temos visto, irmãos, testemunho de pessoas sendo edificadas, pessoas sendo curadas. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente e falou assim: ó, pastor, depois que eu comecei a ouvir o testemunho, eu comecei a ouvir o devocional, minha vida era só a base de remédio, tristeza. Eu não vivia sem remédio. Era só remédio, faixa preta para dormir. E eu fiz um propósito que todo dia eu ia ouvir essa publicação que estão me mandando. E já faz, nós estamos no 17º né, do devocional? Se não me engano, 17º dia do devocional, está lá no grupo da igreja. Tem mais de 114 pessoas, se não me engano, no grupo da igreja. E depois que eu comecei a ouvir, ela falou comigo antes de ontem, já faz 15 dias que eu estou sem tomar remédio, só estou me alimentando da palavra de Deus. Irmãos, não é o pregador, a palavra de Deus, ela limpa. Igual Jesus disse: a palavra que eu vos tenho falado, essa vos purifica. Então, um clique que você der, que estiver em casa, quem está aqui, na hora que chegar na sua casa, compartilhe esse culto. Deixe mais pessoas saborear o que você está saboreando. Pastor, mas se for simples, não tem importância. O simples que vem do Senhor é mais poderoso do que os banquetes que vêm do homem. Então, o simples abençoa, o simples alcança. Eu quero agradecer a Deus
porque ontem nós iniciamos nosso primeiro trabalho de fantoche. Quem viu na internet? Nosso primeiro trabalho com fantoche era um desejo do meu coração. Eu externei algumas pessoas, eles agarraram aí a promessa, agarraram aí o desejo do pastor, trabalharam, foi tudo feito à mão. E ontem, irmãos, para nós gravarmos 6 minutos. Foi, sabe quanto tempo? 4 horas, irmão. 4 horas para gravarmos 6 minutos. E errava uma coisa, errava outra, às vezes esquecia o microfone. Quando eles acertavam, eu esquecia de apertar para começar a gravar. Mas foi uma bênção, irmão. Deus foi bondoso conosco. Foi o primeiro de muitos trabalhos para alcançar as crianças. Tem mais coisa boa vindo aí para as crianças. E eu estava pensando ontem, eu falei assim, ó, se eu conseguir aí me acertar, e eu estou pensando, irmão, até eu entrar não na brincadeira, entrar no movimento aí. Até falei com a irmã Isabel, cadê a irmã Isabel? Irmã Isabel, está lá no fundo lá. Eu falei com a irmã Isabel, tem como fazer um mini terno? E a gente tentar fazer um bonequinho aí que pareça comigo, não é difícil, irmão, pegar. Por que vocês riram, irmão? É pecado, hein? Fazer um bonequinho, irmão, na vertical assim, colocar um terninho e a gente fazer lá. Chamar um bonequinho de algum nome, pastor Carlinhos, sei lá, a gente brincar com as crianças, alcançar, irmãos, essas crianças que infelizmente o mal tem alcançado através de desenho que parece tão inofensivos, mas tem sido nocivo, prejudicial. Tá bom? Então, obrigado aos pais que incentivam os filhos a assistir, vocês que entendem o nosso esforço, o nosso trabalho. E eu fecho falando desse teatro, irmãos. Tudo que nós estamos fazendo aqui na igreja, nós estamos lutando para fazer com excelência e vamos melhorar a cada dia. Só que o tempo da pandemia não tem sido fácil, não temos recurso, mas uma coisa que eu tenho, irmãos, é vontade. Eu não espero estar bem para fazer. Eu não espero, quando eu tiver recurso, quando tiver isso, quando tiver um bom... Não. Eu começo com aquilo que eu tenho na mão, aprendi isso com meu Deus. Eu começo com aquilo que Deus me deu. Eu sou fiel no pouco, sobre o muito eu serei colocado, eu trago isso na minha vida. Não deixe ninguém, você que está aqui ou em casa, falar, mas faltou isso, por que o pastor não fez isso? Porque só eu fiquei 4 horas para gravar 6 minutos. Então, meus amados irmãos, eu peço que vocês nos ajudem a defender essa obra, defender os nossos trabalhos, porque quem critica é porque não faz. Então tem muita gente que depois que a gente faz, dá palpite, devia ter feito isso, por que não mudou isso, não mudou aquilo, a gente faz o culto do amigo, o pastor deixou isso de faltando, faz o drive culto, por que o pastor não mudou a tela para esse lado, em vez de ser, estava para cá. Então, irmãos, tome cuidado com pessoas críticas, tá bom? Passe longe de pessoas críticas, tudo que estamos fazendo é debaixo de oração, é debaixo de jejum e debaixo de muito amor, irmãos. É simples, mas de verdade, sai do nosso coração para o seu coração, tá bom? Muito obrigado a quem apoia e a quem tem honrado os nossos trabalhos aí, mesmo que seja simples. E fechando, Deus seja louvado pela vida do Jefferson e dos irmãos, quem está aqui que esteve no Cine ontem? Tem alguém que estava no Cine? Foi bênção? Parabéns quem veio, parabéns ao Jefferson que trabalhou aí, passou um filme abençoador para os jovens, com todas as medidas de segurança, higiene, limpeza, cada um no seu lugar. Teve um movimento bacana da juventude ontem. Movimento é algo moderno, mas não é mundano. Nós estamos modernizando sem mundanizar. Então, parabéns aos pais que entenderam. Nós não estamos colocando a vida dos filhos de vocês em risco. Estava tudo organizado, tudo limpinho, tudo bonitinho. E eles foram edificados, tá bom? Foi muito bacana. O nome do filme foi Superação Milagre da Fé. É isso? Então, foi muito bacana. É um filme que vale a pena assistir. A Igreja Quadrangular de Itaguaí está trabalhando e não vai parar. Se não é de uma forma, vai ser de outra. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Hebreus. Hoje é culto de Santa Ceia, o dia da mesa do Senhor, a mesa santa, a mesa da graça. Hebreus capítulo 4. Hebreus, bem no finalzinho do Novo Testamento, se você voltar, Apocalipse, aí, Judas, Tiago, Pedro, João, você vai encontrar, ou João, Pedro e Tiago, na ordem, você vai encontrar Hebreus, de trás para frente. Hebreus 4,14, só não vou cantar, o irmão Toninho está nos assistindo, vai cear lá da casa dele. Irmão Toninho, um abraço, tá bom, para o senhor. Para quem está assistindo, prepare o seu pão, tá bom? O suco da vide, que o Senhor vai
nos abençoar nesta noite. Hebreus 4:15, quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos, pois, com ao trono, tá fraco, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Peça para o Espírito de Deus falar contigo nesse momento. Fala para Deus: Deus, eu preciso, eu careço. A minha alma só se compraz na tua palavra, Deus. A minha semana pode ter sido ótima, o meu domingo pode ter sido ótimo, mas a melhor parte da minha semana é agora. Já começou. A melhor parte é estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Deus, a palavra é tua, eu sou teu, o povo é teu, a igreja é tua. Só o Senhor pode fazer, Deus, porque se o Senhor não fizer, não há homem que possa fazer. Eu me apresento ante a Ti, Deus, como um instrumento para o Teu uso, Pai. Assim, Deus, como um cirurgião que usa um bisturi afiado, uma tesoura, uma agulha, mas a glória não fica com o bisturi, a glória não fica com a agulha, a glória não fica com a tesoura. Ela é essencial, tem que estar afiada, mas a glória fica com o médico, Pai. Nesta noite, Pai, me usa, Deus, na Tua obra, na Tua palavra, para que a glória fique com o Senhor, Pai, para que as pessoas possam falar do Senhor sumo doutor, aquele que tudo faz, tudo opera, tudo vê. Espírito do conhecimento, visita-nos agora e prepara o nosso coração, ó Pai, para que venhamos reter, Deus, toda a palavra que o Senhor disser neste dia de Santa Ceia. Toda distração e toda preocupação cessa agora. Eu ordeno que todo ataque de Satanás cesse agora, e haja livramento e liberdade sobre o povo de Deus que aqui está e que está em casa, em nome de Jesus o Cristo. Todos digam amém e graças a Deus. Fala assim comigo: trono da graça. Mais uma vez forte: trono da graça. Meus amados irmãos, nós vamos falar nessa noite de ceia um pouco sobre o trono da graça, de forma simples. Existe pregação e existe reflexão. Para mim isso é uma reflexão. A Bíblia Sagrada, no versículo 16, que saltou ao meu coração, foi: cheguemos, pois, ao trono da graça. Chegar aqui é estar mais perto, visitar, entrar. A Bíblia está falando para você e eu chegar mais perto do trono da graça e não se distanciar. Primeiro, chegar. Segundo, qual trono? Qual é o trono? Qual é o trono? Da graça. A Bíblia não fala se achegue ao trono do juízo. A Bíblia não fala chegue até o juízo do grande trono branco, ou o grande trono de Deus para o juízo. Aquele trono que é temível. Quem já leu o Apocalipse, a gente teme e treme quando a gente vê o juízo do grande trono branco. Aqui não é um trono, irmãos, para condenação. Toda pessoa que ela passa tem a investigação, depois tem um julgamento. Toda pessoa que passa por um julgamento, só é possível o juiz dar 2 sentenças para ela, só 2. Uma coisa é sentença, outra coisa é pena. Só tem 2 sentenças. A primeira é condenar,
E a segunda é absolver. Não existe, você não está nem condenado e absolvido. Tem isso. Ou é condenado, culpado. Ou é absolvido, inocente. Agora a Bíblia está falando que nós devemos se achegar ao trono da graça. E o trono da graça é para absolvidos. É para absolvidos. Não tem como, irmão, ou somos condenados, ou nós somos absolvidos. Não tem como uma pessoa, irmão, dizer, não, eu não sou condenado, mas também não sou absolvido. Eu não estou absolvido, mas também não estou condenado. Diante de Deus, todo mundo agora, o mundo inteiro agora. Ah, pastor, eu estou aguardando. Não, ninguém está aguardando. Uma pessoa se morre agora, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Já existe a sentença nela. Só que eu, pastor, eu estou condenado? Não, você está absolvido. Porque a Bíblia diz, já não há condenação para quem está. Não é quem esteve, quem está em Cristo Jesus. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você está em Jesus, você que está em casa, está em Jesus, já não há condenação. Se você não é condenado, você é absolvido. É possível uma pessoa ser absolvida e presa? Ela é liberada, ela é solta. Assim como Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque Jesus disse, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós, igreja que aqui estamos, você que está em casa, se a tua vida está em Cristo, não tem como você estar em condenação. É impossível. Nós fomos absolvidos pelo sangue do Cordeiro, e hoje nós somos livres. Alguém está entendendo? Você é livre. Não tem como uma pessoa ser absolvida e ficar dentro da penitenciária, do CDP, ou dentro de um presídio. Ela só fica presa se ela estiver culpada. Culpa. Nós somos livres. E o bacana aqui é o que a Bíblia diz assim: chegue até o trono da graça com confiança. A Bíblia não fala se afaste, fala para você chegar. Sabe por quê? Como o Kaique, eu estou parafraseando algo que o Kaique falou. Deus, irmãos, Ele quer estar próximo de você. Deus, Ele ama estar na sua presença. Eu já disse isso há alguns dias. O lugar mais aprazível para o homem estar na presença de Deus. O lugar mais lindo, mais poderoso, o lugar que Deus mais deseja estar, é na sua presença. Deus, Ele ama se relacionar com a humanidade. Se não fosse assim, Ele não entregaria o seu bem precioso para morrer em nosso lugar. E a Bíblia diz assim, que Cristo encravou na cruz a inimizade que existia entre o homem e Deus. Existia uma inimizade, hoje existe uma amizade entre o ser humano e Deus. Mas para experimentar o trono da graça, há um requisito: você tem que chegar até o trono com confiança. É possível você confiar e desconfiar? Ou você confia e chega perto do trono, ou você desconfia e você nunca vai experimentar o trono da graça. A pergunta é: o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Favor que você, irmão, com todo respeito, você não merece. E o teu pastor merece? De jeito nenhum. É um favor que nenhum homem merece, nenhum ser humano merece. Então esse trono, quem que pode chegar perto desse trono? Quem não merece. A palavra graça, em uma das suas traduções, significa favor. Favor. Fluir. Favor. Então esse trono, que a Bíblia diz assim: se achegue ao trono do favor. Você não precisa merecer para você se achegar, porque o merecimento já foi conquistado na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela graça. Isso não vem de nós,
é dom de Deus, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então há um trono, cujo o ser que está sentado chama-se Jesus Cristo, que hoje está glorificado à direita do Pai, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E ele anseia por pessoas que se acheguem até ele, pessoas que querem experimentar essa graça. Eu não estou falando de merecimento, eu estou falando de pessoas que confiam que o preço já foi pago. Só que ninguém vai ter acesso se tiver desconfiança. A Bíblia não fala para você confiar em você, a Bíblia está falando para você confiar nele. Quantas não são as pessoas, irmãos, que não conseguem experimentar Deus? Pastor, você está tratando Deus como objeto? Não, estou tratando Ele como a fonte, como o alimento. Não tem como uma pessoa experimentar Deus se ela só vive desconfiada. Desconfiada que nada vai dar certo. Ela olha para ela e fala, não, eu não vou receber nada. Tem pessoas que não saem mais de casa com expectativa, irmãos. Hoje eu preguei no culto das 9. Eu fiquei o dia pensando, como será o das 17? Acabou o culto das 17. Eu estava dando atendimento, prestando atenção na pessoa que eu estava conversando e já pensando, Deus, como será o culto das 19? Porque eu tenho expectativa de que o trono da graça está à nossa disposição. A Bíblia fala, chegue com confiança. A palavra confiança é esperança. Como diz Hebreus 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não tem como. Você quer que Deus se agrade de você, só que você não confia nele. Qualquer coisa, eu desconfio, eu acho que Deus está preparando alguma situação para me punir. Eu acho que a qualquer momento eu vou cair. Eu nem vou tentar porque não vai dar certo. O povo de Deus desconfia de Deus. Por isso que não experimenta a graça, porque para ter acesso à graça, a Bíblia diz assim, chegue com confiança. A confiança é a chave para você experimentar. Confiar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário. A palavra necessidade é elemento básico, elementar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Você crê? Meio caminho andado. Só que agora, o que poucos vivem. Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a parte mais linda do texto. Quem é que crê que Deus existe? Se nós perguntarmos para 93% do mundo, você crê que Deus existe? O que eles vão responder? Creio. Só que a segunda parte, irmãos, que nós não vivemos, ou muitas pessoas não vivem, sabe qual que é? E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você tem que confiar, irmão, que toda vez que você sai da sua casa, para você estar aqui diante na sala do trono, está diante do trono da graça, alguma coisa você vai receber. Você não volta para casa do mesmo jeito. Toda vez que você decide tirar um tempo para orar, pastor, eu nem vou tirar um tempo para mim ir até Deus. Olha como eu estou, faz tanto tempo que eu não oro e no final eu chego nisso. Olha, eu nem sinto mais nada. Qual é a moral que eu tenho para chegar diante do trono? Você pode e eu não ter moral, mas nós temos que ter confiança de que o preço já foi pago. Não é você que dá para Ele, é Ele que dá para você, irmão. A fonte começa nele, transborda em nós. Tem que ter confiança de que pastor, então eu vou hoje, Ele vai me dar um carro, amanhã Ele me dá uma casa, depois de amanhã Ele me dá uma namorada. Eu não estou falando disso, eu estou falando de algo poderoso, eterno. Estou falando de coisas que começam a nos mudar de dentro para fora, experimentar Ele, depois do que Ele faz. Mas Deus, toda vez que você decide confiar, que se você se achegar a Ele, alguma coisa vai acontecer. Ou o céu vai descer, ou você vai subir, ou você vai ser renovado, ou Ele vai falar com você. Alguma coisa acontece quando você confia, que se você estiver frente a frente com Ele, o céu vai se abrir. Por que as pessoas não oram mais? Sabe por quê? Andam desconfiadas de Deus e de si mesmo. Eu vou orar para quê? Nada muda. Quem não confia não tem acesso à graça. Olha, já que eu estou frio, o que eu vou fazer na presença dEle?
O lugar mais seguro, irmãos, para o ser humano estar é diante do trono da graça. O lugar mais seguro para o santo é diante do trono da graça. O lugar mais seguro para o pecador é diante do trono da graça. Nós não podemos nos esquivar, irmãos, quando nós não estamos bem. Já que eu não estou bem, eu faço uma pergunta a quem sobe no altar aqui. Imagine, Juliano, se todo dia que você tivesse, só o dia que você tivesse bem, você tocasse. Muitos dias você não ia tocar, né? Você acha, irmão, que se o dia que eu tivesse bem eu viesse pregar? Mas tem algo mais forte, irmão, que é a confiança. Eu confio que quando eu subo aqui em cima, eu falo: Deus, eu não tenho nada, eu não posso nada. Hoje, Pai, é só a graça. Eu confio nele. Eu confio que ele é poderoso. Eu confio que ele vai suprir toda vez que eu semeio. Sabe o que eu estou mostrando para ele? Deus, eu confio que você supre. Confiança. A dúvida não opera a manifestação da graça. Dúvida e confiança não se combinam. Chegue com confiança. Para você ter uma ideia, irmãos, de como estar diante do Pai, do Todo-Poderoso, é maravilhoso. Quem se lembra que Davi pecou? Quem se lembra? Davi pecou? Qual foi o pior pecado de Davi? Adultério. Ele errou, foi feio. Só que também ele fez o censo em Israel. Ele desobedeceu a Deus, sim ou não? Deus falou para ele não fazer o censo, mas ele fez. Não era o censo de Israel, era o censo do exército de Israel. E Joabe, se eu não me engano, falou: não, o rei não precisa contar. Olha o tanto que Deus já nos deu, não precisa nem contar quantos nós temos. Mas eu já preguei sobre isso. Mas eu quero mostrar para você, irmãos, o que é você entender e confiar na presença de Deus. Aí quem que vem até Davi? Davi tinha duas autoridades espirituais sobre a vida dele. Primeiro, o profeta Natã, que visitou ele quando aconteceu a tragédia com Batseba. O segundo, quem visita ele? O profeta Gade. O profeta Gade chega e fala assim: Davi, você desobedeceu a Deus. Davi, você fez uma coisa que Deus não se agradou, e Deus me mandou aqui para que você escolha a tua sentença. Você vai escolher a tua colheita, Davi. Pastor, mas por que Deus permite a gente colher? Não é porque Deus é ruim, é porque Deus é bom. Uma pessoa que corre de carro, doido da cabeça, o dia que ela recebeu uma multa configurada em um FIR, ela vai parar, sim ou não? Ela vai repensar se compensa correr. Ou o dia que aconteceu uma tragédia, ela vai repensar. Deus, Ele é tão bom que às vezes Ele permite colheitas amargas na nossa vida, para que a gente possa experimentar colheitas boas para o resto da vida, para a gente repensar a vida. Deus é o nosso freio, porque Ele nos ama. Todo pai aqui, você é mais freio na vida do seu filho do que acelerador. Cadê o pai que concorda comigo? Qual pai aqui você é mais freio do que acelerador? Quem aqui é pai e o seu filho é o acelerador e você é o freio? É assim ou não é? Deus, Ele é tão bom que Ele é o freio na minha vida e na sua vida. Aí Deus vai lá e Gade fala assim: ó, Deus me mandou, Davi, para você escolher o que você vai colher. 7 anos que fome vem sobre Israel, ou que por 3 meses o inimigo entre aqui e consuma tudo, ou que por 3 dias a mão de Deus pese sobre Israel. A pergunta é, irmãos, qual dá mais medo? 7 anos de fome, 3 meses, todos os inimigos de Davi entrar e fuzilando, ou a mão de Deus? Qual dá mais medo? Qual dá mais medo? Qual dá mais medo? Parece, mas não é. Irmão, olha uma pessoa que confia em Deus. Olha uma pessoa que conhece o céu pelo lado de dentro. Uma pessoa que experimentou a graça de Deus. Sabe o que Davi fala? Gade, vai e diga ao Senhor que eu não quero 7 anos de fome. Eu não quero que 3 meses o inimigo entre e destrua tudo.
Mas diga para o Senhor que eu quero cair na mão dEle, porque as suas misericórdias são muitas, mas não caia eu na mão do homem, porque eles são cruéis. Irmão, sabe qual que é o melhor lugar para quem pecou? Na mão do Todo-Poderoso. Só que nós vivemos o contrário. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa está fraca, quando uma pessoa está desanimada, quando uma pessoa tomou uma decisão errada, ela fica jururu, e é normal a gente ficar assim, porque eu fico também. Só que a primeira coisa, irmãos, nós queremos nos esconder. Eu não vou mais para a igreja, eu vou sair do altar, eu vou entregar ministério. Eu fiquei bravo com o pastor, fiquei bravo com o irmão, fiquei bravo com aquilo de lá. A primeira coisa é a gente se isolar, a gente se afastar, porque a gente passa a ter medo de Deus. Mas Davi, irmãos, ele falou assim: pastor, mas a mão de Deus é pesada. Minha mãe sempre dizia quando ela era criança: cuidado que a mão de Deus é pesada. Só que Davi, irmãos, ele confiava tanto em Deus que ele falou assim: a mão de Deus é pesada assim, mas ela é leve assim. A mesma mão que me abaixa, a mesma mão que me levanta. Confia, irmão, uma pessoa que escolhe cair na mão de Deus, e Deus estava bravo, sim ou não? É igual um pai bravo. O pai fala: entra para dentro. Mas e agora? Entra para dentro. Mesmo o pai mandando entrar para dentro, um filho bravo, é mais seguro estar do lado de dentro com o pai bravo, do que lá do lado de fora, com uma vida insatisfeita, de erro, de pecado, de destruição. Davi confiou em cair na mão de Deus. Por que você e eu, irmãos, nós não podemos confiar no trono da graça? Não é o trono do pastor, o trono da quadrangular, é o trono dele, Jesus Cristo. Só que tem que confiar. Enquanto houver desconfiança, não vai ter confiança. 1 João 4, se não me engano, 18, ele vai lá e fala assim: porque o amor perfeito lança fora todo medo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, Ele nos fará. Confiança, confiança. Aí a Bíblia diz assim: porque aonde não há amor, há medo, e onde há medo, há tormento. Toda pessoa que tem medo de Deus, ela tem uma vida atormentada. É uma pessoa que ela não consegue ser espiritual. É uma pessoa que só imagina Deus, irmãos, fungando lá, Jesus lá fungando, olhando com aqueles olhos vermelhos, irmão, bravo, só esperando a oportunidade de te envergonhar, de te expor. É isso? Não. Ele está lá sereno. Eu gosto muito do texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, irmãos, quando ele veio no mundo, ele não veio para matar, ele veio para dar vida. Jesus não veio brigar, tanto que a Bíblia diz assim: ao filho do homem não compete contender. A Bíblia diz assim que quando ele foi açoitado, ele não lançou palavra alguma. Sendo envergonhado, ele não lançou nada, irmão. Ao contrário: ó Pai, manda fogo cair do céu, destrói, leva todo mundo. Não. Sabe o que ele disse? Pai. Irmão, imagine você olhar para o teu inimigo. Olha que graça é essa. Imagine você foi crucificado, as pessoas lá de baixo olhando para você e falando: não é filho de Deus, que sarou todo mundo, ressuscitou tanta gente, agora não pode descer na cruz, prova que você é filho de Deus. E Jesus lá em cima, sossegado, só não estava com a mão no bolso, né? Porque estava crucificado, tranquilo, sereno. Lá de cima, ele vai lá e fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão falando. Eles estão falando coisa que não sabe. Às vezes, irmão, Jesus olha para nós e dá um cutucão Jesus está à direita, então ele dá um cutucão com o braço esquerdo no Pai: Pai, perdoa, Pai. Ele não sabe o que está falando, ele não sabe porque está murmurando. Eu já dei, eu já fiz um milagre, ele já tem livre acesso. Perdoa, Deus, ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está pensando. Às vezes, irmãos, nós estamos transformando Deus naquilo que ele não é. Ele é juízo, ele é juiz. Jesus, um dia ele vai se manifestar, só que ele é a graça de Deus.
Ele é o favor de Deus que está à sua disposição e à minha disposição. É igual a mulher pega em ato de adultério. Os fariseus pegou ela em ato de adultério, sim ou não? E levaram até Jesus, sim ou não? Quem que eram os fariseus? Religiosos, judeus, religiosos, que guardavam a lei como ninguém. E o que eles fizeram? Pegaram a mulher e levaram até Jesus. Se ela foi pega em ato de adultério, você acha que eles deram tempo para ela se trocar? Se ela foi pega, alguém está adulterando com roupa? Sim ou não? Pensou nisso? Ela foi pega em ato de adultério, quer dizer que ela estava ou despida ou semi-despida. Ela foi pega. Agora, irmão, é igual um policial que pega um bandido na rua. Vai lá, pega o bandido, o bandido fala: ó, seu policial, a roupa não está tão boa não, espera eu me vestir. Não dá para passar em casa não, pegar uma roupa melhor? O policial espera. O bandido pode estar pelado, é obrigação do policial jogar dentro do camburão e levar. Agora, você acha que os fariseus, eles falaram para ela: se vista, mulher, que nós vamos levar você até Jesus lá. Eles esperaram, não? Eles falaram assim: ó, quanto mais nu, mais prova nós temos. E levaram ela, irmãos. Os fariseus expôs aquela mulher para todo mundo, não é uma parábola, é verdadeiro. Expôs ela para todo mundo. E chegou com ela, nua ou seminua, diante de Jesus. Chegou lá, Jesus tranquilo, pregando. Ei, Jesus, na lei de Moisés diz que quem fosse pego em ato de adultério tem que morrer. Tem que morrer. E o Senhor, o que o Senhor diz? O Senhor vai confirmar? Agora, é fácil você ver o lado deles, irado, querendo ver o fim daquela mulher, com ódio no coração. Agora imagine, irmãos, a mente daquela mulher, porque o maior campo de batalha não foi o campo nazista de Adolf Hitler, não vai ser o Vale do Megiddo. O maior campo de batalha não foi a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. O maior campo de batalha que existe no mundo é a nossa mente. Soldado morre sem batalhar, aqui dentro. Agora imagine, irmão, aquela mulher sendo arrastada. Imagine o pensamento dela, irmãos. Se esses homens que também podem pecar estão me pegando à força e vão me levar até um homem que todo mundo chama ele de santo, se eles falaram que eu devo morrer e eles pecam, imagine o que Jesus vai falar, porque ele não peca. Eles não tinham moral e deram a sentença. Agora imagine, irmãos, a luta espiritual, a batalha mental. O que ele vai falar a meu respeito? Ei, irmão, nem tudo que o homem diz de você e para você significa que é o que Deus disse para você. Alguém pode ter falado: acabou, já era, não tem jeito, vai morrer assim, nunca mais. Só que não foi Jesus que falou, foi os fariseus que às vezes cerca você. Não tem jeito, não dá certo, acabou. Cuidado, irmãos, a maioria das vezes as palavras dos homens não é a palavra de Jesus. Eles condenaram ela, só que levaram para Jesus só para endossar a condenação. Ei, Jesus, a lei diz que tem que matar. O que o Senhor diz? O que Jesus disse? Nada. Ele abaixou e escrevia em terra. E aquela mulher, irmão, imagina a batalha espiritual. Ela estava diante dele, da graça em pessoa. Ah, lá vem bomba. E se ele falar, ele tem razão. É igual os ladrões na cruz. Um foi lá e falou: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Agora o outro foi lá e diz assim: ei, você está na mesma condenação e ainda não dá glória para Deus? Ele diz assim: nós pecamos e merecemos, mas ele o que fez? Nada. Aquela mulher na frente de Jesus, sabendo que iria morrer. Há algumas nações da terra, irmãos, que têm a pena de morte. Imagine a sensação de uma pessoa que já foi dada a sentença de morte. É fácil. Imagine uma pessoa sabendo, por mesmo que mereça, nas nações que ele cometeu o crime, sabendo que está numa fila e vai chegar o dia dele ser morto. Imagine como que fica o coração, irmãos, desse prisioneiro. Já imaginou? A mente dele sabendo que vai morrer, que tem data para morrer. Aquela mulher estava na mesma sensação. Por quê? Porque eles falaram assim: tem que morrer. E era uma multidão contra ela. Agora, ela só estava esperando. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar a mesma coisa, porque tem que cumprir. E eles insistiam: fala, Jesus. Jesus vai lá e levanta com aquela voz branda e suave como muitas águas. Ele vai lá e diz o quê? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra.
aquele que está. E a Bíblia diz que saiu, começou pelos mais velhos, e por último os mais novos. Não ficou um ancião, não ficou um religioso. Eles eram religiosos. A veste que batia, a parte de cima batia no céu, e a parte de baixo batia na terra, todo coberto, uma santidade de aparência. Toda pessoa que aponta para alguém é porque tem algo pior escondendo. Por que é que eles apontaram para ela? Para não serem descobertos. Quando eles colocaram a luz sobre ela, ficou escuro sobre eles e ninguém ia ver o pecado deles. Mas Jesus, que tudo conhece, falou assim: quem está? Pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos jogaram as pedras no chão e foram embora. Aí ficou ela e Jesus. A batalha continua. Ela não sabia diante de quem que ela estava, igual a mulher samaritana. Ah, mulher, se tu soubesses quem está aqui, tu é que me pediria água e eu te daria água viva. Mas pastor, uma mulher que teve 5 maridos e agora tem 6, merece alguma coisa? Aquela sem vergonha, pastor, merece morrer. Para o homem merece morrer, mas para Jesus merece viver. Aí Jesus vai lá e olha para a mulher. Ele vai lá e fala assim: ninguém te condenou? Olha a pergunta, irmão. Ninguém? Não, Senhor, ninguém te condenou. Ela pensou assim: ele vai falar que eu condeno porque ele é santo, ele pode. Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você viu o que aconteceu? Você chegou à beira do abismo. Isso é graça, irmão. Isso é graça. Você achar que Deus quer te matar quando Ele quer te dar vida. Achar que Ele vai fechar a porta quando Ele quer abrir. Achar que parou de jorrar a fonte quando Ele está falando que a fonte está jorrando. Só que tem que confiar na graça. E a última referência que eu faço. Quem conhece a história de Esther? Ontem eu fiquei pensando nesse texto. Ontem, hoje, cedo. Trono da graça, trono da graça, trono da graça, trono da graça. E às vezes, irmão, parece que vai sair uma fumacinha na cabeça. Embora eu procuro não ler a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia porque eu gosto. Porque é gostoso, é maravilhoso, é vida. Quem lembra de Esther? Quem está em casa, você se lembra de Esther? A Bíblia diz que o segundo do rei Assuero, o que ele fez? Ele foi lá, que Amã, o nome dele é Amã. Ele tinha ódio de judeu. Por que Amã tinha ódio de judeu? Porque todo mundo se prostrava diante de Amã, mas os judeus não se prostravam. E principalmente, a Bíblia diz que todo dia, quando Amã, que era o segundo, o auxiliar do rei, ele entrava na porta do palácio. Quem que estava na porta? O tio de Esther, Mardoqueu. Aí a Bíblia diz que quando Amã passava, ele esperava que Mardoqueu ia se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã. E todo dia Amã começou a ficar irado, irmãos, com raiva, com ódio. Falou: não, eu não aceito. Eu sou vice-rei, entre aspas. Mas eu tenho tudo, eu tenho cavalo, eu tenho um exército sobre o meu comando. Mas esse homem não se prostra diante de mim. Ele ficou insuportável, irmãos. Porque ele queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele. Mardoqueu, tio de Esther. Aí sabe o que ele fez? Já que ele não se prostra diante de mim, eu vou convencer o rei para matar todo judeu que está aqui no nosso reino. Matar tudo. E Amã tinha uma influência sobre o rei. Chegou no rei e falou assim: ei rei, mata todo judeu. Mata os judeus, está aqui no seu palácio, no seu território. O Senhor alimenta eles. Mata tudo, rei. Eles não merecem o Senhor. O Senhor não merece eles. Mata tudo, rei. Sabe o que o rei fez? Fez um decreto, uma sentença, para mandar matar todos os judeus. A pergunta é: Esther, ela era rainha, sim ou não? Ficou no lugar de Vasti. Esther, ela era de qual origem? De qual origem? Judaica. Então ela era uma judia. Quando o rei assinou um decreto que era para todo judeu morrer, Esther estava no meio? Sim ou não? Sim. Mesmo ela sendo rainha. Aí não entrava classe, posição. Aí o que aconteceu? Quem ficou sabendo primeiro do decreto foi Mardoqueu. Porque Mardoqueu, irmãos, ele andava pelas ruas. Então foi colocado o decreto em todo lugar. O que Mardoqueu fez? Chamou Adaque, vai lá avisar para Esther, minha sobrinha.
que saiu um decreto do rei, o rei vai matar todo judeu, vai matar todos os judeus, avisa para ela que ela está em perigo. Só que Esther não sabia. Hadaque vai lá e fala para Esther: Esther, seu tio mandou falar isso, isso, isso. Ela se espanta, e ela vai lá e fala: mas não posso fazer nada. Mardoqueu manda Hadaque falar para ela: ó Esther, você pode fazer alguma coisa, você é a única que pode fazer alguma coisa, Esther. O que eu faço, tio? Entra na sala real, você vai ter que ir até o rei, você vai ter que chegar até o rei e pedir misericórdia para ele nos poupar. Pastor, é fácil essa situação? Por que é fácil? Se ela é rainha, ela tem acesso, concorda? Ela não era rainha somente, ela era a esposa do rei. O rei tinha intimidade com a rainha. Ah, pastor, então é fácil. Era só ela ir lá, entrar, falar: rei, eu sou judia, o senhor vai matar eu e todo o meu povo? Mas não era fácil assim. Olha a dificuldade. Sabe o que Esther mandou falar? Chamou Hadaque e falou assim: Hadaque, diga para o meu tio que a situação está pior do que eu imagino. Sabe por quê? Porque tem um decreto em todo o reino. E o rei disse assim: que qualquer pessoa, homem ou mulher, em qualquer parte do reino, que entrar na sala do rei, sem ser chamado, um só, ou melhor, o texto fala assim: uma só é a sentença, a morte. E ela estava inclusa nisso daí? Sim. Pastor, mas ela era esposa, nem ela poderia ter acesso ao rei, pastor. O rei falou: não, só entra aqui quem eu chamar. Se ninguém ouvir a minha voz, ninguém entra. Só entra se ouvir a minha voz. Você está conseguindo entender? Quando eu parei para pensar nisso, irmãos, isso é poderoso. O rei deu uma sentença: só tem acesso ao meu trono se ouvir a minha voz. Se não ouvir a minha voz, se eu não chamar, não entra. Aí Esther vai lá e manda avisar Mardoqueu: ó, tio, o negócio está feio. E ela explica isso para ele. Só que para piorar, irmãos, a situação, abre em Esther 4. Para piorar, o versículo 11 no final, porque o começo eu já disse que nós já vamos cear. Diz assim, ó: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem, estou no começo, que todo homem ou mulher que se achegar ao rei no pátio interior, eu já explico, sem ser chamado, não há senão uma sentença: a morte. Esther 4:11. Salvo se o rei estender o seu cetro de ouro para que viva. E já faz 30 dias. Quem está me acompanhando, diga amém. Não está aqui. Já faz 30 dias que o rei não me chama. A situação está difícil, irmão. Fazia 30 dias que ela não tinha intimidade com o rei. Fazia 30 dias que ela não via a face do rei. Fazia 30 dias que ela não ouvia a voz do rei. Por quê, pastor? Medo. Ela ficou debaixo daquele decreto e falou assim: não, eu prefiro viver longe do rei do que entrar e morrer. Ela preferiu ficar distante do rei do que entrar e se arriscar. E o tio dela, usado por Deus, falou assim: Esther, foi para este tempo que você nasceu, Esther. Se você não se arriscar e entrar na sala do trono, Esther, você vai morrer e vai morrer todo mundo, Esther. Confia, Esther. Quem sabe você acha graça, Esther. A Esther teve que acreditar na palavra do tio dela. E a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 1: e Esther se arrumou. E ela foi indo, irmãos. Agora imagine a mente dela, ela foi indo. Quando ela chega no pátio, sala do rei, igual o filme, alguém lembra de filme? O rei ficava sentado em um trono, aquelas escadas maravilhosas, aquele tapete, e entre o trono e o pátio tinha um espaço, e nesse espaço um tapete. E quando chegava no final da sala do trono, igual no filme, você está se lembrando, o que tinha? Uma porta. Por que o rei colocava aquelas portas enormes, pastor? Por causa de segurança. Porque se o inimigo invadisse o palácio, o lugar mais seguro
Aonde que era? A sala do trono. Alguém está pegando o que Deus está falando? O lugar mais seguro era a sala do trono. Ou seja, eles conseguiam invadir, do lado de fora ficavam aqueles 2 soldados, e o rei tinha decretado: se vocês deixarem alguém entrar sem eu chamar, vocês morrem. Aquela porta, irmão, você pode ver em filme, só abre quando o rei libera. E normalmente você pode ver em filme, isso é poderoso, não abre pelo lado de fora. Por quê? Porque senão o inimigo consegue abrir, só abre pelo lado de dentro. Então a porta estava fechada para o rei ficar protegido, para não ter acesso. Só que a Bíblia diz que quando Esther se arruma, no capítulo 5, versículo 1, e depois você pode ir lendo depois da sua casa, ela se arruma e ela vai chegando, quando ela chega no pátio, era para a porta estar fechada, só que a Bíblia diz que a porta está aberta. Era para a porta estar fechada, era para o acesso estar fechado, mas estava aberto. Você está entendendo, irmãos, que às vezes nós colocamos algo na mente: Deus, acho que não me quer, está tudo fechado. Toda vez que eu vou buscar Deus, parece que o céu não desce, está tudo fechado, o céu rubro. Eu quero te dizer, irmão, que já foi pago o preço, o véu já se rasgou, o acesso está livre. Foi tanta graça, irmãos, e misericórdia de Deus, quando Esther chegou, a porta já estava aberta. A porta já estava aberta, e a Bíblia diz que o rei viu Esther no pátio, não viu ela na sala, viu ela no pátio exterior. Quando ele viu, talvez ela toda tremendo, ele vai lá e chama: vem, Esther. Quando ela vai chegando, irmãos, até o rei, ela falou assim: toda pessoa que chega até o rei sem ser chamado tem que morrer. Alguém leu comigo? A sentença é a morte. Sim ou não? A morte. Agora ela está indo, talvez igual muitas pessoas quando vai chegar até a presença de Deus, o medo, não vai acontecer nada hoje, não tem nada para mim, e vai indo e vai indo. Se ele ficasse com o cetro assim, ela estava morta. Agora se ele fizesse assim, ela iria viver. E ela foi chegando ao trono do rei, chegando. Pensa que é você agora, chegando, e aquela luta, não tem nada para mim, eu vou morrer. Só que ela se arriscou. Sabe o que o rei faz? Estica o cetro. E o capítulo 5, versículo 1 diz assim: e ela, 1 e 2, diz que Esther achou graça aos olhos do rei. Ela achou favor aos olhos do rei. Irmão, Deus está te esperando do lado de dentro. O véu já está rasgado, a graça está fluindo. Quando você pensa que não tem mais nada, Ele tem tudo. Quando você pensa que Ele não quer falar, é aí que Ele quer falar. Ele quer você lá dentro, irmão. Ele quer você. Se Esther ficasse lá embaixo: eu vou morrer, eu não vou lá arriscar minha vida, ela nunca iria experimentar o favor do rei. Enquanto nós tivermos medo, nós vamos viver somente distante do rei. Sabe por que ela não tinha relacionamento fazia 30 dias? Porque ela não tinha coragem. Tem muita gente, irmão, que prefere ficar: eu não estou experimentando Deus, mas estou bom, tenho o meu carro, minha casa, chegar em casa, eu tenho um Fantástico para assistir. Não se conforme com isso. Queira o trono. O rei vale muito mais do que cama boa. O acesso é livre. Não se contente, a equipe de louvor se prepare. Não se contente só com isso. A graça está fluindo, alguém está entendendo? A porta está aberta, irmão, você vai achar o favor do Senhor. Só que você tem que entrar. E o que é bonito, se coloque de pé, por favor. Há quantos dias ela não ouvia a voz do rei? Está no texto. Há quantos dias? 30, quem leu comigo? 30 dias. A ceia é a cada 30 dias. Pastor, eu só senti a presença de Deus faz 30 dias atrás, eu acho que já era. O rei está lá. Quem vai se arriscar a ir até o trono da graça com confiança? Ele está lá esperando você com favor, misericórdia. Só que é você e eu que temos que ir. O acesso está livre, só que ir é comigo e com você. Apaga as luzes, por favor. Pastor, faz 30 dias que eu não ouço a voz do rei. Enquanto eu não ouvir, eu não entro.
Ah, se eu fosse orar e Deus falasse: ei, meu filho, o pastor Carlos Eduardo Monteiro, eis que te digo, que te mando, que te falo, vá orar. Eu não iria orar. Eu tenho que confiar. Eu não ouvi nada, mas eu sei que se eu for, Ele vai estar lá me esperando. Você não ouviu Deus falando: vá no culto hoje. Você não ouviu, só que você confiou que Ele está aqui. Não espere ouvir a voz do rei, irmãos, para você entrar. Entra para você ouvir a voz. Pegou? Não espere ouvir para entrar. Ouça. Não espere ouvir para entrar. Entre para ouvir. Feche os teus olhos. A ceia, ela não é do pastor. A ceia, ela é do Senhor. Dispensa eu comentar. A mesa do favor está aqui. Ela está acessível a todo mundo. Pastor, eu sou visitante, é para você. Basta você entrar e você chegar diante dele e pedir favor. Você pedir misericórdia e falar: Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse pecado. Chega, Pai, de estar distante. Eu não aguento mais, Pai. Há uma solidão espiritual. O meu corpo é casado com a minha esposa e eu fico quente na madrugada porque ela está do meu lado. Só que a frieza é espiritual, porque eu deito e não sinto o Senhor, papai. Eu entro na sala e não sinto o Senhor. Eu entro no trabalho e não sinto o Senhor. A minha solidão é espiritual. Fala para Ele: Deus, eu sinto saudade da sala do trono. Estende a tua mão, Pai, sobre mim. A ceia já vai ser servida para toda a igreja, mas examine o teu coração. Se tiver que pedir perdão, peça agora. Só saia daqui, não entre mais nessa, para não acontecer coisa pior. Mas experimente a graça, a graça, a graça. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Pai. Manifesta a Tua graça, o Teu perdão. Livra-nos da culpa, Pai, no momento em que tomarmos a ceia. Sinta o alívio do Senhor para você comer do banquete do favor dEle. O nosso diaconato vai passar e vai servir a ceia para você. A ceia é para você, meu irmão. Eu peço que você se assente nesse momento. Depois nós vamos louvar a Deus. Mas sente e só abra o olho para pegar a ceia e depois feche. Não se distraia, pensa no trono agora. Pensa no trono da graça, no trono do favor. Todos podem pegar. Se você entende que a graça é maior do que qualquer coisa, pegue a Santa Ceia. Pegue a Santa Ceia. Até Judas achou graça, porque ele foi o único que recebeu a ceia na boca. Jesus não está aqui para condenar ninguém, Ele está aqui para absolver, Ele está aqui para te abençoar. Só que Ele também está aqui para que você possa experimentar a graça, o trono da graça. As mãos dele estão estendidas nessa noite, e você vai segurar nas mãos dele, bem firme, e vai atravessar essa tempestade, essa tormenta. Quem tem o amor de Deus não está em tormento. A graça está fluindo. Uralabarabasturi candarari andarai. Uriandararasturi candarabarabasturi andarai. Há uma graça pegando pessoas nessa noite. Experimenta o secreto, experimenta Deus. Será que tem alguém com saudade dele esta noite? Você que está na sua casa, pegue o pão, pegue o cálice, por favor, se coloque de pé, que eu quero ministrar sobre a tua vida. A glória que invade aqui vai invadir a tua casa. O Senhor não está preso aqui dentro. Quem já pegou, se coloque de pé, por favor. Oh, graça maravilhosa, graça poderosa, graça que nos constrange, graça que nos envergonha. Se você não confiar, você não experimenta. Tudo certo a ceia para todo mundo? Ou falta? Só faltou a minha. Só faltou a minha aqui, ó.
Não, tem aqui, ó. Perdão. Coloca o pão, o cálice a meia altura. Senhor, agora não é um suco, agora é o sangue do teu filho que nos purifica de todo o pecado e da culpa. Agora não é um pão, Pai, agora é o corpo de Jesus Cristo moído, o castigo que nos traz a paz. Ao entrar, papai, estes elementos santos dentro do corpo do teu povo, que se espalhe para a alma e atinja o espírito, e que eles sejam livres, que haja renovo, e que haja paz, e que haja comunhão, em nome de Jesus, o Cristo. Toda a igreja diga amém. Você pode comer o pão, beber o cálice, e depois nós vamos cantar esse louvor, mas com muita graça e com muito amor. Se coloque de pé e levante suas mãos. Só pense em Deus agora e na sua graça. Você que está na sua casa, deixa Deus invadir o seu lar aí agora, com cura, libertação e salvação. Na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ele vai estender a mão dele para pessoas aqui nessa noite. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Levante as mãos e se renda, se renda. Segura na mão de Deus e vai. Deixa fluir a graça na tua vida. Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O rio está fluindo na tua vida. Aproveite, aproveite, aproveite. Segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. A tua graça, Senhor, repouse sobre cada coração. Que toda obstrução caia por terra. Que toda enfermidade venha sair e haja cura. Que toda culpa agora venha desaparecer. E que haja graça na tua vida, vai dando glória. Que haja graça na tua família. Que haja graça no seu casamento. Que haja graça no teu ministério. Que haja graça na tua profissão. Que haja graça no teu comércio. Que haja graça na tua empresa. Que haja graça nos estudos. Que haja graça no passeio. Que haja graça no teu sono, nos teus sonos, na hora que você for tomar banho, na hora que for beber água, na hora que acordar, na hora que dormir, na hora que for brincar. Que haja graça. O trono está jorrando graça. Tão somente confia nele. Amém? Confia. Não é um sentimento, é uma decisão. Não espere ouvir, não espere sentir. Entra para sentir e ouvir. Amém? Nós temos que encerrar o culto. Levante suas mãos, por favor. Vou dar a bênção apostólica. Chegando à sua casa, compartilhe, tá bom, o culto. Levante as mãos. Quem está em casa, por favor, estenda as suas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Deus o Filho
Que a comunhão de Deus Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje, para todos sempre. Deus te abençoe, aplauda Jesus e até o próximo culto.